melhor jogadora do Mundial de Futsal para Surdos do mundo. Tem 18 anos e é de Erechim. Seja bem-vinda ao Pauta Livre, Stephanie. E nesse programa nós teremos a participação da Aline, que é a tradutora e intérprete de Libras da casa. Para começar o Pauta Livre, vamos perguntar: quando começou essa paixão pelo futsal? Primeira coisa, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês do Pauta Livre na Câmara de Vereadores. E também eu quero contar um pouquinho da história, como que eu comecei, como que eu me apaixonei pelo futsal. Com 6 anos de idade, eu era pequena e eu tenho um irmão surdo. Então, a gente morava na frente de um ginásio. E meu irmão me convidava: "Ô, Tef, vem, vamos jogar junto." E eu dizia: não sei jogar futsal, não consigo. "Não, vamos lá, eu te ensino." Daí eu aceitei. Então a gente começou lá e eu percebi no meu primeiro dia que eu estava apaixonada por aquilo ali. Eu queria aprender mais e meu irmão me ensinava e eu aprendia. A gente brincava de competição, eu estava muito feliz em treinar todo dia e eu comecei a perceber que eu tinha um sonho no futuro de ser jogadora da seleção brasileira, ir para campeonato com ouvintes surdos. Então, com 6 anos foi onde eu comecei a me apaixonar pelo futsal. Nossa, muito cedo. Qual é a sensação de ser nomeada a melhor jogadora do mundo? É difícil explicar, é muito difícil, porque é difícil compreender como isso aconteceu. No momento lá que me chamaram meu nome, melhor jogador do mundo, eu demorei para acreditar, demorou para cair ficha. Eu? Meu Deus, isso é um sonho, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, parece uma mentira. Eu não esperava, nunca imaginava que ia conseguir ganhar isso. E eu estava muito feliz, o pessoal, as meninas me empurravam: "Vai, Stephanie, pega o troféu." Eu peguei o troféu, a emoção tomou conta de mim, eu olhava, eu chorava, eu não sei explicar, porque eu sonhava, sabe, desde pequena eu via as pessoas conseguindo, as melhores jogadoras do mundo, surdos, e até agora eu ainda não acredito que esse sonho se tornou realidade. Eu tenho que agradecer a Deus por ter me escolhido. Esse troféu é uma representação de todos nós brasileiros e também de nós aqui de Erechim. Eu tenho orgulho de ser daqui e da comunidade surdo. Minha família, isso que me torciam por mim, acreditavam em mim. Você vai conseguir, Stephanie, eu tenho que agradecer a todos. Legal. Quando e onde aconteceu o jogo que te deu o título? Foi na Tailândia. O nome da cidade então era Bangkok. Bangkok é a capital da Tailândia. Foi lá que aconteceu. Quando que foi? Foi em novembro, no mês de novembro, no ano de 2015, em novembro. E a equipe foi pra lá, pagou as despesas, alguém patrocinou, como é que funcionou? Então, eu vou contar. Nosso grupo da seleção brasileira feminina nunca teve patrocínio. Nós nunca tivemos verbas do governo ou de algum lugar, de alguma cidade, de estado, não. Nós nunca tivemos nada. Tudo do próprio bolso nosso. A gente gastava com os treinos, com as viagens, com a alimentação, com a hospedagem. Lá na Tailândia, a gente gastou 15 mil. Foi o que a gente gastou para ir lá. Algumas meninas não conseguiram ajuda de nada, vendiam rifa, pediam ajuda para os amigos, vendiam qualquer coisa para conseguir esse dinheiro, treinavam, lutavam para conseguir esse valor. Eu também, a gente não conseguia, algumas conseguiram algumas bolsas de ajuda, mas era pouca coisa, sabe? O gasto era enorme, a gente tinha que controlar, não podia passear, era muito difícil. Mas eu consegui um pouquinho de ajuda da empresa onde meu pai trabalha, o nome Cavalete, da empresa Cavalete. Então eles me ajudaram, pagaram minha passagem e um pouquinho das minhas despesas, né, para mim conseguir ir. Mas algumas totalmente do próprio bolso. É muito difícil isso. Quando a gente chegou lá,
para a gente voltar com aquela experiência que a gente conseguiu, aquela emoção, nunca vai ser inesquecível o que a gente viveu lá. O futebol nos proporciona um amor inacreditável. A gente gasta, mas o que a gente consegue com isso é uma experiência que a gente nunca mais vai esquecer. Representar bem o Brasil é perfeito. Aquilo tudo é muito perfeito. A federação que organiza esses jogos não contribui com nada? Não, nada. Não, a gente não tem apoio nenhum. Que coisa! A gente precisa de mais patrocinadores. A CBDS, ela é própria do Brasil, é uma Confederação Brasileira de Futsal, então eles procuram tentar algumas associações para pedir esses valores, mas ainda não temos resposta sobre isso. Precisamos conseguir mais associados para conseguir ajuda de custos para os campeonatos, né? Em julho, a gente vai para a Turquia, né? É as Olimpíadas. Então, por isso, nós, surdos, não conseguimos participar com o grupo ouvinte das Olimpíadas, sabe? Ou as Paralimpíadas, a gente não consegue participar. É um grupo separado de surdos. E agora, esse ano, a gente está lutando para conseguir associados para ajudar e ver quem tem interesse de nos patrocinar, para que a gente consiga mostrar esse projeto, né, desenvolver esse projeto para as pessoas nos ajudarem financeiramente, porque a gente precisa muito desse apoio. Eu imagino. É porque é complicado. Quem tem interesse em patrocinar vocês pode fazer como para entrar em contato? Então, eu tenho meu e-mail, é CBDS, entre em contato com a CBDS e se tem interesse também pode me procurar, conversar comigo e aí a gente manda e-mail direto para os responsáveis e o projeto está pronto para apresentar para as empresas. É só me procurar que eu converso, eu tenho as ideias e tenho contato direto de quem pode. Eu espero que algumas pessoas tenham interesse para nos deixar bem felizes com isso, porque não é fácil, é muito complicada essa luta. Tomara que algum dia a gente consiga. Tomara. Tá voltando ao Mundial. Como foi a rotina de treinos e como é agora, depois que passou? Então, antes do Mundial, eu comecei a treinar sério mesmo com 12 anos de idade. Com 6 ali era uma brincadeira, né, que eu tinha com meu irmão. Com 12 anos eu comecei a treinar oficialmente, participar de campeonatos com ouvintes. Treinava, eu tinha vontade, muito esforço. Depois, na Associação dos Surdos em Balneário Camboriú, eu comecei, eles me convidaram, eu não conhecia os surdos de lá, mas eu aceitei e fui lá conhecer a Associação de Surdos de Balneário Camboriú. Então eu tinha muita informação, eram muitas novidades dos surdos de todo o Brasil e que eu não sabia que existia, porque eu estava só focada com os ouvintes, eu nunca tinha visto aquilo. Então eu comecei a participar da associação lá com os surdos e perceber que eu tinha essas possibilidades, eu tinha vontade de mais treinar, ter mais foco nos meus treinos, participar de competições. Também eu fazia musculação todos os dias lá, tinha foco nisso para poder ir para os campeonatos junto com os surdos. Então, quando eu fui convocada para a seleção brasileira, eu levei um choque. E aí eu disse, meu Deus, eu vou representar o Brasil, eu preciso voltar mais o meu foco ainda para esse objetivo e treinar mais e mais para representar bem o Brasil no Campeonato Mundial. Lá no Campeonato Mundial eu estava me adaptando lá, porque é um pouco diferente, são 10 horas de viagem, mas eu cheguei lá e fui treinar. Aí depois que terminou o Mundial, eu continuei meus treinos, musculação, tudo, meu jeito, campeonatos, participando junto com os ouvintes ou surdos. E também, sabe o que aconteceu em agosto do ano passado? Eu torci meu joelho. Ficou afastada. O meu menisco rompeu e eu fiquei muito triste. Eu levei um choque, eu não acreditava no que tinha acontecido. Eu estava realmente entristecida com aquilo. Eu disse, eu não acredito, meu Deus, e agora? Doía demais, também eu não conseguia jogar normalmente, eu tinha limite, eu chorava, eu ficava nervosa, mas daí, não desiste, calma, isso acontece, as pessoas falavam pra mim. 4 meses eu fiquei parada.
mas eu tentava jogar. E doía demais, e eu ia, porque rompeu, né? Eu pensava, meu Deus, vai romper mais ainda, mas eu ia igual a participar de vários campeonatos. Eu fui para o Equador com o menisco rompido e doía demais, demais. Quando eu voltei, eu fiz a cirurgia. Aí hoje eu tô parada, 2 meses que eu tô parada, esperando recuperar o meu joelho, só voltei a fazer musculação. Em março eu devo voltar com foco total para os treinos do futebol de campo também, junto com os surdos no Brasil, porque nós temos o objetivo da Turquia agora para frente. Você disse que começou a treinar bem cedo. Em algum momento a tua rotina de treinos atrapalhou na escola? Então, 6 anos quando eu comecei, eu estudava de manhã. De tarde eu treinava normalmente. Depois, quando eu comecei oficialmente a treinar, complicou um pouquinho mesmo. Eu comecei, porque eu estava no primeiro ano do 2º grau e eu viajava demais, eu tinha 15 anos. E eu viajava sozinha, viajava para Florianópolis, São Paulo, qualquer local, sozinha. Então eu conversava com os professores da escola e avisava, eu vou viajar. O professor não aceitava, eles não me davam apoio. Como? Você vai reprovar? Como que você vai viajar? Vai ter um monte de falta, prova, trabalho. Calma, eu vou voltar e vou resolver tudo depois da viagem. O professor não acreditava muito, mas tudo bem. E eu, paciência, né? Ia para as competições, voltava, ficava preocupada com as notas, estudava, fazia trabalho acumulado. Depois, os professores começaram a me reconhecer. Meu Deus, ela tem força de vontade mesmo, ela fala sério, ela está representando o futsal dos surdos, e começaram a me apoiar. Vai, volta, depois a gente resolve e conversa sobre os trabalhos atrasados. Isso me trouxe uma felicidade muito grande, porque eu consegui... Eu também morava sozinha em Florianópolis. 3 meses eu fiquei lá, sozinha, e eu estudava lá. Então eu me mudei para lá durante esses 3 meses e ia para a escola lá. Depois, quando terminou o campeonato em Florianópolis, eu voltei. Meu Deus, foi muito complicado, o conteúdo era diferente, estava atrasado, eu perdia muita coisa, eu fiquei nervosa. De manhã, de tarde, eu precisava de ajuda, grupo de estudo para me ajudar para conseguir. Foi bem confuso, mas eu consegui e estamos aí. Ai, que bom que conseguiu encaixar tudo. Em qual time você está jogando no momento? Então, no momento de agora eu tô parada, né? Sim, mas eu vou continuar treinando junto com o Nacional, aqui de Erechim. E também eu treino com o foco agora no campeonato da Turquia, porque eu vou evitar torção, essas coisas, não vou participar de várias coisas. Então eu tô com um foco nas Olimpíadas ali na Turquia, né? Tenho que ter cuidado ali treinando como também tem a faculdade agora, mas estou treinando aqui. Então tá. Gente, o Pauta Livre vai para um rápido intervalo e a gente volta já com a programação. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Estamos de volta. A convidada de hoje é a melhor jogadora do Mundial de Futsal para Surdos, a Stephanie Krebs, e a nossa convidada especial, que é a intérprete e tradutora de Libras aqui da casa, a Aline. Voltando ao assunto do primeiro bloco, já que faltou uma pergunta, em quais times você já jogou? Então, eu participei do Juventus, também do Nacional, na Associação de Surdos de Balneário Camboriú, São José, em Santa Catarina, também Brusque, em Santa Catarina, na Associação de Surdos de Brasília. Lá tem vários grupos, tem Chapecó, tem alguns...
Os mais importantes que eu já participei são esses que eu estou citando agora. Porque a gente participou de muitos campeonatos juntos. Então tem os 4 ou 5 desses grupos que são ouvintes e 2 grupos são surdos. A Associação de Surdos de Brasília e de Balneário Camboriú. E os outros 4 são ouvintes. Eu me adapto com os 2. Esses times das outras cidades, você se mudou pra lá pra treinar? Ou como é que era o que tu fazia? Por exemplo, lá em São José, né, Santa Catarina, eu me mudei. Eu morei lá 3 meses, fiquei lá treinando junto com eles. Quando terminou o campeonato, eu voltei. Depois em Brusque, também. Eu morei lá, estudava, treinava, tudo era lá, a minha vida. Durante 3 meses, eu morava junto com uma menina, com 30 meninas. Com 30 meninas no alojamento, eu morava junto. Mas eu não gostava muito, sabe? Mas tudo bem. Aí, depois também, várias vezes eu viajo de 15 em 15 dias. Eu vou de avião, fico 15 dias e volto pra cá. Pra onde Aonde? que tu viaja? Florianópolis. Normalmente Florianópolis ou São Paulo, depende. Brasília. Depende do lugar que está acontecendo os treinos, onde fica mais fácil. Aí eu vou, ou de ônibus também eu vou. Ou vou pra Floripa, troco lá, pego o avião. Que legal, interessante isso. Stephanie, você já participou de quais competições? Tem várias que eu já participei, mas algumas importantes, mais importantes assim que eu participei, em Florianópolis, né, o campeonato de lá, Itajaí, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, São Paulo, tem várias que eu já participei. Santa Catarina, tem mais em Santa Catarina, várias cidades e campeonatos ouvintes e surdos também. Fora do estado foi Goiás, né, que eu já falei. Também no Equador, ano passado, eu fui lá participar, na Tailândia. Tailândia foi o mais importante da minha vida. Sim. É o melhor momento, o melhor campeonato que eu já tive na vida. Nunca vou esquecer, é inesquecível. A organização, tudo daquele lugar, não tenho nem como explicar. Eu também, quando falo da Tailândia, eu me emociono porque eu lembro tudo que eu vivi lá. Esse foi o mais importante da minha vida. Agora que tu comentou da Tailândia, foram quantos dias de competição que tu ficou lá com a equipe? Foi 1 mês. Durante 1 mês eu fiquei lá, eu treinei. Começou, quando eu cheguei lá, foi um pouquinho difícil a adaptação, né? Do fuso horário, a comida lá não é boa, né? Não é nada equilibrada. Eu sofri demais para me adaptar com comida, algumas bobagens eu não queria comer, mas também não encontrava estratégias diferentes. Mas é uma experiência única, né? E também o povo lá é muito simpático, sorridente, querido, eles são organizados. Foi uma experiência assim incrível para mim. O melhor momento, né? Eu estava muito focada, muito estimulada para a competição. Fiquei 1 mês lá, aprendi muitas coisas. Foi muito legal. Foi fácil de interagir com as outras pessoas lá? Não, é fácil, é fácil. No começo, no primeiro dia é um pouquinho confuso, né? Porque no segundo, terceiro dia você já se adapta, a comunicação fica muito fácil. Foram 16 países que estavam lá participando, eu aprendi muita coisa. Libras não é igual, né? Libras é do diferente, tu vai aprendendo sinais, eles aprendem o meu jeito, a cultura deles, a gente vai trocando essas informações e fica muito maravilhoso essa comunicação. Os encontros também com amigos que eu fiz lá, mas no momento da competição era sério, né? A gente separava e tinha foco ali, mas depois fora a gente fez amizades e conversava muito. Que interessante, cara. Há quanto tempo você está na seleção brasileira? Já faz 4 anos que eu estou na seleção brasileira. Comecei com 15 anos e aí até agora. Então, estou no grupo adulto, né? Seleção brasileira adulta, mas eu tinha 15 anos, então no começo a minha mãe não me liberava, ela ficava com aquele sentimento de preocupação, mas aí depois ela entendeu e me deu liberdade, porque ela sabia que era meu sonho, e eu conseguia até agora me adaptar com tudo isso, viajar sozinha e me cuidar. São 4 anos já agora.
4 anos viajando sozinha. Sim, sozinha, sempre sozinha. Eu viajo com o grupo, encontro o grupo, treino, fico um mês, vai indo, mas sempre assim. E seus pais te apoiam nessa tua escolha? Sim, demais, demais. Eu tenho muito apoio da minha mãe, do meu pai. Eles nunca me proibiram de jogar. Falaram, vai jogar com o menino, tá proibido? Não. Eles sempre me apoiaram, vai. Uma competição aconteceu, sabe o quê? Eu tava longe da família a primeira vez, em Florianópolis. Eu chorava muito. Eu não queria mais ficar, eu tinha muita saudade da minha família, eu queria voltar. Minha mãe ficou braba demais. Não, Stephanie, fica aí, vai atrás do teu sonho, tenha coragem, mas eu quero ir pra casa, tô com saudade. Calma, vai fazer o quê? É normal, depois volta. Então eu comecei a aprender, me adaptar com isso e entender esse sentimento que eu tinha. Hoje eu agradeço meus pais, né? Porque eles nunca botaram a mão na minha cabeça e disseram volta. Não, eles acreditaram em mim, me deram liberdade para mim fazer as minhas escolhas. Tá. Algumas famílias escondem o surdo, têm vergonha, não dão liberdade para eles de conhecer, abrir a mente, ver coisas interessantes, aprender novas coisas, fazer novas amizades, novas experiências. Isso é muito importante para nós surdos. É verdade. A sua família costuma te assistir nesses jogos, nas competições? Sim. Aqui em Erechim sempre, né? Mas em outros estados é complicado. Minha mãe quer, mas é difícil para ela viajar, né? Para lá. Mas eu sinto que está dentro do meu coração a torcida dela, o estímulo, a força que eles me dão, eu levo junto comigo no coração. Na Tailândia, na final eu estava pensando, meu Deus, eu preciso orar e pensar positivamente, e pensar que a minha família está aqui me mandando pensamento positivo e na torcida comigo. E eu comecei a acreditar, eu comecei a lutar. E quando eu fiz o gol, meu Deus, eu sabia que a minha família estava aqui no Brasil vibrando comigo, mesmo com essa distância, eu conseguia sentir dentro do meu coração. Eles ficaram muito felizes em saber que você foi eleita a melhor jogadora. Meu Deus, muito feliz. Quando eu cheguei, eles pulavam de alegria, me deram flores, me abraçaram. Eu era um orgulho para eles. Falaram, você é meu orgulho. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, filha. Eu estava emocionada. O troféu era meu? Não. Eu peguei e agradeci a todos da minha família e dei o troféu para eles. Expliquei como foi tudo para o Brasil, aqui no Brasil, a Associação de Surdos, a comunidade surda que eu estava representando, os ouvintes também. Os ouvintes, eles têm a Marta, né? Como, sim, por exemplo. Sim. E tem homens, tem o Neymar, né? Que são jogadores famosos. Mas e os surdos? Não tinha ninguém. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou representando a comunidade surda. E eu tenho, tipo, orgulho, assim, meu nome? Não. Eu tenho humildade para dizer, eu estou sendo reconhecida como uma surda que foi escolhida como o melhor do mundo. Isso é um reconhecimento, mas eu ainda não consigo acreditar. Mas nós não temos verba, não temos patrocínio? Como assim? Isso me choca, sabe? Isso me emociona muito, porque isso é muito importante, esse reconhecimento para a comunidade surda. É verdade. Stephanie, quais são os seus planos para o futuro? Eu quero continuar jogando futsal, treinando, né? Mas eu imagino que com o tempo aqui no Brasil eu vou conseguir ser professora de educação física, né, para ajudar os surdos, o grupo de surdo, motivar, desenvolver esses jovens, porque tem muitos jovens aí que precisam dessas motivações, vão me ver como modelo, eu quero ser uma incentivadora para eles às vezes terem uma mudança de vida, porque algumas vezes é difícil a comunicação para nós. O professor surdo de educação física é um modelo e eu quero contar a minha história e continuar ajudando, incentivando, e também falando sobre o estudo, como é importante essa parte também. Muito legal. O que o esporte mudou na sua vida e por que ele mudou? Então, eu tenho mais reconhecimento hoje, né? Eu sinto isso e mudou muita coisa na minha vida, porque as pessoas começaram a perceber, conhecer o surdo, conhecer a vida de cada um através do esporte, a minha vida também está incluída nisso. Começaram a ter interesse, perguntar coisas. Antes era só os ouvintes e daí perceberam que existia, que o surdo
tem capacidade igual do ouvinte, ele está no mesmo patamar, mas alguns não têm essa informação. O que? Uma menina surda jogando futsal? Sim, então isso aconteceu comigo. Você é surda? Você joga futsal? Meu Deus, como? Olha só, deixa eu contar a história. Vocês não vão acreditar, mas sim, eu sou surda e sou capaz, entendeu? E eles ficavam de boca aberta com isso. Isso mudou a minha vida, quebrou o preconceito, quebrou a dificuldade. Sim, nós temos uma igualdade junto com os ouvintes. Eu me adapto, eu jogo no ouvinte, jogo no time ouvinte, no surdo. Então, alguns esportes, os ouvintes antigamente não conheciam o surdo e pensavam, meu Deus, como que ele vai participar? Não tem essa comunicação. Depois que eles viram isso, foi quebrado esses preconceitos e essa representação do surdo mudou a vida de muita gente igual a mim. É um reconhecimento, realmente. Eu me sinto muito feliz com isso. Várias pessoas estão conhecendo, entendendo e tendo interesse em saber como que essas coisas acontecem. Isso é muito importante. É importante as pessoas reconhecerem, né? Sim, verdade. Muito importante. Então, Stephanie, obrigada pela sua participação aqui no programa. Quero dizer pra você parabéns pela tua determinação e continue assim que tu vai chegar muito longe. Tá bom? Obrigada também, eu quero agradecer a todos pelo convite. Eu estou muito feliz com esse reconhecimento com a minha pessoa, contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da Tailândia, relembrar-me da saudade também. Boa noite a todos, muito obrigada por transmitir esse recado para todos. Eu quero dar um recado, não desistam dos sonhos de vocês. Vocês têm objetivo, lutem por ele até o fim. Não tenham preguiça, não desanimem, continuem lutando a todo momento. Acreditem em vocês mesmo. Tenham força de vontade que no final vocês vão conseguir. Vocês são capazes, vocês conseguem sim. Deus abençoe a todos, sempre. Muito sucesso no teu futuro, Stephanie, que tu merece, né? Muito obrigada. Obrigada para a Aline também, intérprete, que aceitou estar aqui hoje. Obrigada, Alice, pelo convite. Claro, muito obrigada. Eu estou muito feliz. Isso aí, Aline, também obrigado por ter vindo traduzir pra gente. Lembrando que você pode nos assistir no canal 10 da NET a partir das 21 horas e também no YouTube através do TV Câmara Erechim. Uma boa noite.